Então, o Gesiel, na semana passada, o Gesiel fez essa ênfase muito interessante de que Jesus não fala uma única palavra até esse momento em que ele passa pelo deserto, é tentado, e depois que ele passa por esses 40 dias no deserto e sai dali, é quando ele começa a proclamação dessas boas novas. Ou seja, dentro da visão que Marcos tem sobre a missão de Jesus, o Gesiel enfatizou isso muito bem, não existe a mensagem das boas novas, a mensagem de esperança trazida por Cristo, a mensagem de reconciliação com Deus, sem que antes haja essa passagem pelo deserto. E no nosso texto de hoje também, é uma coisa interessante, eu quis ler o versículo que vem logo depois dessa passagem, o capítulo 9, versículo 1, porque ele introduz uma outra passagem que está bem juntinho desse texto também, que é a passagem da transfiguração. Então, isso acho que é uma coisa interessante para a gente ter em mente. A gente tem, antes do nosso texto, o primeiro pedacinho que a gente leu, o momento da confissão de Pedro, em que Pedro confessa que Jesus é o Cristo, o Filho do Deus vivo, e depois, logo depois dessa passagem, a gente tem o momento da transfiguração, em que Pedro, Tiago e João sobem junto com Jesus até o monte, e vem Jesus na sua glória, uma aparência diferente, de alguma forma, que eles nem tentam explicar muito bem o que aconteceu ali, os evangelistas não tentam falar, nossa, a aparência de Jesus ficou assim, daquele jeito, daquele outro jeito. Eles simplesmente dão essa noção de que, de alguma forma, Jesus está glorificado naquele momento. Ele conversa com Elias e com Moisés. E no meio dessas duas passagens, a gente tem o nosso texto de hoje, do capítulo 8, do 31 ao 38, que é o momento em que Jesus fala sobre essas questões de negar a si mesmo, tomar sobre si a sua cruz e segui-lo. Para a gente entender um pouquinho aquilo que Pedro falou para Jesus no começo dessa passagem, que Jesus começa falando, bom, é necessário que o Filho do Homem sofra muitas coisas, seja rejeitado e seja morto, mas 3 dias depois ele vai ressuscitar. E aí, quando Jesus está falando isso, Pedro chega para Jesus e fala, Senhor, não faça isso, não fale esse tipo de coisa. Nos outros evangelhos aparece, em Mateus e Lucas, Pedro falando para Jesus, tenha misericórdia de ti mesmo, Senhor, não fale desse jeito. E para a gente conseguir entender o porquê de Pedro falar esse tipo de coisa, tem uma série de questões que a gente tem que ter em mente. Uma delas é um pouco da história, da narrativa que estava na mentalidade, na cabeça de um judeu naquela época. E para isso, fazendo uma passagem muito rápida pela história do povo de Israel, o povo de Israel, eles são os descendentes de Abraão. Consequentemente, eles são os herdeiros da promessa que Deus tinha feito a Abraão, de que seria um grande povo e através dele, dessa descendência dele, todos os povos da terra seriam abençoados. Só que algumas gerações depois, esses descendentes de Abraão, eles são aprisionados no Egito, ficam escravos lá no Egito por 400 anos, quando parece que Deus já tinha esquecido deles, já tinha esquecido da promessa que tinha feito a Abraão. Deus aparece e liberta o povo por meio de Moisés, conduz esse povo por meio do deserto. E aí acho que é um paralelo interessante, eu não vou entrar muito a fundo, mas só para vocês terem esse paralelo na cabeça também, que o povo fica 40 anos migrando pelo deserto. Isso tem paralelo com os 40 dias que Jesus passa no deserto também. E depois desse tempo, eles chegam até a Terra Prometida, até a terra de Canaã, onde eles se estabelecem e se tornam, de fato, um grande povo, uma nação próspera. Dentro disso,
apesar das bênçãos de Deus sobre eles e de tudo aquilo que Deus fez em favor desse povo, eles se rebelam contra Deus, desobedecem continuamente a voz de Deus, os ricos oprimindo os mais pobres, e como resultado disso, esse povo é invadido por outros povos. Israel, já dividido, enfraquecido politicamente, militarmente, é invadido por outros povos. Muita gente é exilada e tempos mais tarde, essas pessoas que foram exiladas, ou uma parte delas, volta do exílio, só que quando eles voltam do exílio, eles percebem que não é mais a mesma coisa que era antes. Agora tem outros povos que estão ali na terra também, e eles continuam sendo dominados e oprimidos por outros povos, e fica essa sensação de que, de alguma forma, o exílio ainda não acabou. Então, passando por toda essa história de sofrimento do povo de Israel, de dor, de exílio, o povo, agora, depois disso tudo, eles têm essa expectativa, retomando aquilo que foi colocado pelos profetas, de que viria alguém, um ungido, é o termo que aparece aqui, em hebraico é Messias, em grego é Cristo, mas para a gente pode pensar como ungido, alguém que libertaria o povo dessa condição de opressão, que restauraria Israel à glória que teve uma vez, no tempo do reinado de Davi, o grande rei de Israel, e através do governo desse Messias, o povo voltaria a ter uma vida boa e próspera. E, de repente, no meio disso tudo, aparece esse Jesus, a respeito de quem o Gesiel começou a falar na semana passada, pegando essa mensagem de que o reino de Deus está próximo. E aí, você imagina na cabeça dessas pessoas, eles estão debaixo da opressão, debaixo do governo de povos estrangeiros, no caso, naquela época do Império Romano, e Jesus aparece falando que o reino de Deus está chegando. Eles têm essa noção, essa imagem da libertação que é necessária para eles de alguma forma, e Jesus liberta muitas pessoas de demônios, por exemplo. Pessoas que estavam aprisionadas por demônios há muito tempo são libertas por Jesus. Nessa condição em que eles eram obrigados a pagar impostos altíssimos para o Império Romano e para os coletores de impostos também, Jesus aparece e faz milagres, como, por exemplo, a multiplicação dos pães, mostrando que no reinado dele não vai mais ter fome, ninguém vai passar necessidade, mas todas as pessoas vão ter as suas necessidades completamente satisfeitas. E aí os discípulos de Jesus têm essa noção muito forte. Esse cara é o Messias, esse cara é aquele que foi prometido através dos profetas e que vai sentar no trono e vai libertar a gente dessa opressão e vai trazer de volta a Israel, a glória de Israel. E nós, como os 12, e aí é onde a passagem anterior da confissão de Pedro tem uma importância, porque quando Jesus joga a bola assim, quem vocês dizem que eu sou? E Pedro responde, você é o Cristo. E o Evangelho de Marcos, diferente de Mateus e Lucas, ele não coloca explicitamente a resposta de Jesus, mas ele deixa implícito, sim, que Jesus confirma aquilo que Pedro fala, de que ele é, sim, o Cristo. Então, para ele, não só para ele, né, mas para aqueles 12 discípulos, quando Jesus confirma que ele é esse rei que vai se sentar no trono, vem na cabeça deles, bom, então nós somos do grupo mais próximo do Messias, nós vamos ser aqueles que, quando ele sentar no trono, nós vamos ajudar no governo, vamos ser regentes desse império, abaixo do próprio Messias. E aí, de repente, logo em seguida, quando eles acham que, nossa, agora as coisas vão começar a acontecer de verdade, ele vai começar a fazer as coisas de verdade para livrar a gente do Império Romano, Jesus fala que ele vai morrer.
Jesus vira para eles e fala: olha só, eu preciso sofrer muitas coisas, ser rejeitado pelos sacerdotes, rejeitado pelos mestres da lei, pelos anciãos, e eu vou morrer. Mas depois de 3 dias eu vou ressuscitar. E essa parte da ressurreição é algo que para eles não faz o menor sentido na cabeça deles. Em outras passagens mais adiante, Jesus fala também sobre a morte e ressurreição deles, e os discípulos ficam discutindo o que será que ele quer dizer com essa tal de ressurreição. Mas isso é uma coisa interessante também, que da mesma forma como na semana passada o Gesiel colocou a noção de que Jesus só começa o ministério dele, ele só começa a falar, a primeira fala dele na narrativa de Marcos é depois que ele passa pelo deserto. Agora, o primeiro momento, num contraste, num contraponto com aquilo, o primeiro momento em que Jesus fala sobre a morte dele no Evangelho, é logo depois dessa confissão de que ele é o Cristo. E Pedro fica abismado. Provavelmente todos os 12 ficam nessa situação, mas Pedro é o cara que é mais expansivo daquilo que a gente consegue perceber, né? Que chega e fala tudo que vem na cabeça. E aí, ainda assim, com um certo respeito, Pedro vai e chama Jesus de lado e fala: Senhor, não fala esse tipo de coisa, olha só a besteira que você está falando. Se você morrer, como que você vai sentar no trono? Se você morrer, como que você vai melhorar a nossa vida, a vida de tanta gente sofrida que tem nesse Israel que está sob o domínio de Roma? Como que você, se você morrer, vai conseguir ajudar alguém? Esse tipo de coisa provavelmente estava passando pela cabeça de Pedro. Mas Jesus responde de imediato para ele, para que ele se afaste. Ele diz: para trás de mim, Satanás, porque você pensa nas coisas da perspectiva humana e não da perspectiva de Deus. Você não vê as coisas como Deus vê. E a partir desse momento, Jesus está falando só com os 12, mas ele se vira para a multidão, tem uma multidão que está presente ali também, e Jesus se vira e começa a falar para todos eles. E nós, como parte desse povo que segue Jesus, podemos nos enxergar também nessa multidão para a qual Jesus está falando nesse momento. E Jesus diz: se alguém quer vir atrás de mim, se alguém quiser vir me seguir, negue a si mesmo, tome sobre si a sua cruz, e então você deve me seguir. Esqueci o nome dele, Rosi, esqueci o primeiro nome agora, deixa eu ver se eu encontro aqui. Um dos professores, acredito, do Seminário Teológico Calvin, nos Estados Unidos, que escreve para um site do Centro para Excelência na Pregação do Seminário Calvin. Ele percebe um paralelo muito interessante entre esses dois versículos, a fala de Jesus direcionada para Pedro e a fala de Jesus direcionada logo na sequência para a multidão, de que nas duas passagens, isso na nossa tradução não fica nem um pouco claro, mas no texto grego, nessas duas passagens, Jesus fala sobre estar atrás dele. E ele, inclusive, usa uma construção que é muito esquisita, não é usual no grego, não é necessário. Normalmente não é usado quando ele está na segunda passagem, mas ele primeiro fala. Isso, Scott Hosie, o Gesiel colocou aqui. Jesus fala para Pedro: para trás de mim, Satanás. E depois ele fala para a multidão: quem quiser me seguir atrás de mim, negue a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me. E, de alguma forma, parece que o que Marcos está querendo colocar é que, de um jeito ou de outro, você vai estar para trás de Jesus, mas cabe a você, você precisa decidir se você vai estar para trás de Jesus como alguém que se rebela contra a vontade de Deus e que olha para as coisas da perspectiva humana e não da perspectiva divina, e que vai ficar para trás de Jesus como alguém que foi rejeitado, como alguém que cai no esquecimento,
ou se você vai estar atrás de Jesus como um discípulo que o segue. E o caminho para isso é o caminho de negar a si mesmo, é o caminho de tomar a sua cruz e de segui-lo. E aí a gente pode pensar um pouco sobre o que significa essa ideia de seguir a Jesus. Afinal de contas, o que é negar a si mesmo, negar a sua vontade, tomar uma cruz sobre si. Essa expressão de cruz, de carregar uma cruz, é uma expressão que, em alguma medida, está até presente na cultura popular, né? Nossa, a minha cruz é ter que acordar todo dia às 7 da manhã. A minha cruz é tal pessoa chata lá no meu trabalho. Mas não é sobre esse tipo de questão que Jesus está falando quando ele fala sobre tomar a sua cruz. Ele está falando, o próprio Jesus, a gente sabe que literalmente carregou a cruz, carregou a própria cruz na qual ele foi crucificado, na qual ele foi morto. E como os evangelhos, o evangelho de Marcos foi o primeiro dos evangelhos a ser escrito, mas ainda assim foi escrito já tendo em mente que todos aqueles eventos tinham acontecido e, dentre outras questões, tinha um propósito didático para as pessoas que iam ter contato com aquele texto. Então, quem está lendo o evangelho de Marcos, os primeiros discípulos lá atrás que estavam lendo, da mesma forma que a gente, eles já sabem que Jesus morreu, eles já sabem que Jesus carregou a própria cruz nos ombros em direção ao Calvário, em direção à morte. E eles têm essa imagem, assim como nós devemos ter essa imagem em mente quando a gente ouve Jesus dizendo que nós devemos, cada um de nós deve tomar sobre si a sua cruz. Tomar a sua cruz, negar a si mesmo, não é simplesmente passar por algum tipo de dificuldade ou por algum tipo de sofrimento. Isso envolve você submeter totalmente a sua vontade, à vontade de Deus, os seus desejos têm que ser submetidos à vontade de Deus, mas isso envolve também você assumir sobre si uma nova identidade. E é nesse ponto que eu puxo de volta aquele paralelo com o que o Arthur tinha colocado, que eu peguei lá no começo, de que nós só podemos nos conhecer, nós só podemos saber quem nós somos se nós conhecermos a Deus. E a forma de nós conhecermos a Deus e de nós nos conhecermos da forma como Deus nos criou e de nós incorporarmos essa identidade que Deus tem preparada para nós, é o que Jesus coloca aqui, é negar a si mesmo. Quando a gente tenta seguir, viver a vida de acordo com as nossas próprias vontades, de acordo com aquilo que a gente acha que é certo ou que é o melhor para nós, da nossa própria perspectiva humana, nós corremos o risco muito grande, pode-se dizer, na verdade, quando a gente olha estritamente dessa perspectiva humana, a gente pode ter a certeza de que isso vai acabar em morte para a gente. E isso é algo que Jesus coloca logo na sequência do texto, quando ele está falando para a multidão, né? Se alguém quer se apegar à sua própria vida, ou à sua própria alma, na verdade, o termo é o mesmo termo que é usado nesses dois versículos de aquele que quer se agarrar à sua própria vida vai perdê-la, e aquele que perder a sua vida por minha causa vai ganhar a vida, vai alcançar a vida, e o que o homem pode dar em troca da sua vida. Todos esses termos, na verdade, eles são, no grego, o termo psique, que está presente ali, que a gente pode entender como alma ou como coração, o centro religioso, a coisa mais profunda que define a nossa identidade, que define quem nós somos. Não é simplesmente uma vida física, biológica que Jesus está falando aqui, mas ele está falando sobre quem você é, sobre a sua própria alma, sobre o cerne, o centro de quem cada um de nós é. E ele diz, se você se apega muito à forma como você acha que você vai acabar se perdendo nesse processo. Mas se você abre mão de ser quem você acredita, quem você quer ditar que você é, para ser um discípulo,
para seguir atrás de mim, para fazer as coisas da forma como eu fiz, para imitar o meu exemplo como alguém que foi até a morte de cruz, e carregar a sua cruz sobre si também, aí sim você vai descobrir quem você verdadeiramente é. Aí sim você vai receber a sua vida, você vai ter a sua alma de volta plenamente. Mas é só assim, é só seguindo a Jesus, só negando a si mesmo. Para poder chegar no Monte da Transfiguração e ver Jesus na sua glória, é necessário primeiro olhar para a morte, olhar para a negação de si mesmo. E da mesma forma como Jesus primeiro fala sobre a morte para depois aparecer glorificado no Monte da Transfiguração, nós precisamos passar por essa morte para depois, assim como Jesus tinha falado antes lá, quando ele estava conversando só com os discípulos no círculo menor, que ele morreria, mas ele ressuscitaria 3 dias depois, a gente tem essa promessa de que nós vamos participar da ressurreição de Cristo. E as pessoas que escrevem as epístolas depois, Paulo fala sobre isso, Pedro de alguma forma fala sobre isso também, de que da mesma forma que nós participamos da morte de Cristo, nós vamos participar da sua ressurreição também. Nós passamos pela morte no batismo, por exemplo, Paulo coloca em Romanos, e nós vamos participar da ressurreição de Cristo. Mas para nós recebermos a vida de Cristo é necessário nós primeiro passarmos pela morte juntamente com ele. O Bonhoeffer, no Discipulado, fala um pouquinho sobre essa noção de que carregar a cruz significa, de alguma forma, carregar sobre si, aceitar essa carga que Jesus coloca para a gente, que ele compartilha com a gente, de carregar o peso do pecado do mundo de alguma forma conosco também. E isso pode significar uma série de coisas. Pode significar você doar um alimento para alguém que precisa, pode significar você ouvir alguém que precisa de um ouvido para ouvir naquele momento, para ouvir um desabafo, ou pode significar repreender alguém que está fazendo algo errado, mas significa você olhar para as coisas da perspectiva de Deus, ver como as coisas estão terrivelmente erradas no mundo, mas participar desse processo de carregar a cruz, porque é carregando a cruz, é através dos seus discípulos que carregam a cruz que Jesus está transformando esse mundo, está redimindo todas as coisas. Mas é claro que nenhum de nós tem a capacidade de fazer isso por si mesmo. Ninguém consegue negar totalmente a si mesmo e abrir mão de si e carregar uma cruz por conta própria. Mesmo porque se a gente tentasse fazer isso por nós mesmos, nós nos perderíamos no processo. Se eu simplesmente nego a mim mesmo, mas eu não tenho algo além disso, além de mim, eu simplesmente me transformaria em nada, que é uma perspectiva, por exemplo, presente em religiões orientais, de você se fundir com o cosmos, com o mundo, mas não é essa a perspectiva de Jesus. A perspectiva que a narrativa do Evangelho coloca pra gente é: você nega a si mesmo, mas você só consegue fazer isso por causa daquilo que Jesus fez, porque Jesus, sendo achado na forma de Deus, não achou que isso era algo a que ele devesse se apegar, mas ele se humilhou a si mesmo, assumindo a forma humana, e sendo achado na forma humana, ele foi obediente, assumiu a forma de servo, foi obediente até a morte de cruz. E é por isso que Deus o Pai o exaltou e deu um nome que está acima de todo nome. E negar a si mesmo envolve seguir o exemplo de Jesus, mas é muito mais do que simplesmente seguir um exemplo, porque nós não temos capacidade de imitar a Cristo dessa forma. Nós precisamos do próprio Espírito de Deus agindo em nós, para que nós possamos negar a nós mesmos de verdade e para que nós possamos seguir realmente a Jesus e para que nós, assim, perdendo a nossa vida na nossa forma de ditar as coisas, sejamos encontrados nele. E para que a vida seja
encontrada em nós. E é isso o que eu tinha para compartilhar com vocês, para que a gente procure a cada dia enxergar, e isso é algo que é importante também, né? Jesus, essa negação de si não é uma coisa que a gente faz uma vez por todas, mas o próprio Jesus coloca. Negue a si mesmo e tome a cada dia a sua cruz. Isso é algo que é para ser feito sempre, sempre, sempre. E que Deus nos conceda a graça de negarmos a nós mesmos e de segui-lo plenamente, segui-lo até a morte e através da morte para a vida verdadeira. Pai, nós te agradecemos porque o Senhor enviou o teu Filho Jesus. Te agradecemos porque daqui a algumas semanas nós estaremos celebrando a Páscoa, celebrando a ressurreição, mas o caminho até a ressurreição é um caminho de morte. E nós te pedimos, Senhor, que o Senhor nos ensine a abrir mão dos nossos próprios projetos, das nossas próprias vontades que partem de nós mesmos, e que, pelo teu Santo Espírito agindo em nós, nós vejamos as coisas a partir da tua perspectiva, a partir dos teus olhos, da forma como o Senhor tem preparado para nós agirmos, e que nós realmente façamos parte no teu projeto, naquilo que o Senhor está fazendo de renovar todas as coisas, Deus. Nós te pedimos isso em nome de Jesus. Amém.